Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos aqui uma vez mais para estudar a nossa Umbanda. E como eu sempre falo, de forma profunda. Me chamo Isabela Morado e sou sacerdotisa umbandista da comunidade Caminhos da Paz em Olorum. E convido a todos vocês a fazer uma imersão, uma conexão profunda com a nossa Umbanda através dos nossos estudos. Eu vejo que ainda há muita confusão dentro da nossa Umbanda, em saber o que é e o que não é Umbanda. Há muitas discussões até mesmo entre sacerdotes, há muitas discussões entre seus filhos, entre os filhos dessa Umbanda. E como eu nasci dentro da Umbanda, porque essa casa no qual hoje eu dirijo é uma herança trazida pela minha avó. Só que a minha avó veio daquela Umbanda no qual não se tinha muito estudo, no qual os guias ditavam tudo. E existem muitas umbandas ainda assim. E tudo bem, não estamos aqui a criticar nada e ninguém. Mas eu sempre fui uma criança muito curiosa e eu queria saber o princípio de tudo. E desde minha adolescência eu comecei a estudar a espiritualidade, a buscar o conhecimento de nossa Umbanda de forma mais profunda. E estamos hoje aqui para compartilhar com todos vocês tudo aquilo que pesquisamos e estudamos. E o que classificar como Umbanda e o que não classificar como Umbanda? Bom, primeiramente, quem sou eu para dizer o que é certo e o que é errado? A única coisa que eu posso fazer é compartilhar os nossos conhecimentos adquiridos durante todos esses anos. Eu me iniciei na Umbanda como médium em desenvolvimento aos 12 e a partir de então eu comecei a estudar toda essa nossa espiritualidade. E pesquisando aqui, pesquisando ali, eu comecei a ver a complexidade existente dentro da Umbanda. Comecei a ver as discussões, as confusões. Ah, eu estou certo, não, você não está certo, eu que estou certo, não, você está errado. E aquela confusão que todo umbandista já entende, compreende. E quem já passou por inúmeras casas acaba averiguando esta veracidade. Aí você muda de casa, aí o outro dirigente muitas vezes fala: nossa, mas tudo aquilo que você fazia na outra casa está errado, aquilo não é Umbanda. Umbanda é o que a gente pratica aqui. E deixam de procurar as suas verdadeiras origens. Ah, mas Bela, você está falando então de verdadeira origem, então você está fazendo o mesmo movimento, dizendo que o que você está falando é verdade. Bom, como eu disse, quem sou eu para ser a dona da verdade? Aqui não é o nosso objetivo é fazer pensar. O nosso objetivo aqui é pestalesiano, né? Provindo de Pestalozzi, é fazer a pessoa pensar através de inúmeros questionamentos. E, enfim, nesta busca de procurar as origens de Umbanda, nós achamos inúmeras informações interessantíssimas. Então a gente já sabe, né, que lá em 1908, como nós já estudamos, surge ali o Caboclo das Sete Encruzilhadas, anunciando um novo culto, porque a princípio ele não disse que era uma religião, ele disse que é um culto. Ah, mas por aí está escrito que ele já disse que era uma religião, ele já disse que é o nome Umbanda, ele já disse que ele era o Frei Maragridas. Bom, há muitas assim histórias que sintetizam todo este conto, né? Trazido ali através de Zélio de Moraes e sua família, o médium que trouxe esta mensagem do Caboclo das Sete Encruzilhadas. Mas fomos pesquisamos e achamos entrevistas de Leonardo Cunha, o bisneto de Zélio de Moraes. E depois vocês também podem procurar aí
no YouTube, pela internet. É muito interessante, é muito esclarecedor tudo aquilo que ele nos traz e faz uma grande diferença para a gente verdadeiramente compreender a Umbanda. Porque o Zélio de Moraes, né, Zélio Fernandino de Moraes, que é esse que traz essa mensagem do Caboclo da Sete Encruzilhada, no final de sua vida, né, porque ele morreu com 80 e poucos anos, eu acho que 86, no final de sua vida, ele já sintetizava toda a história, porque é como nós que vai lembrar lá do jardim da infância, a gente lembra de picadinhos e a gente faz um amontoado. E assim ele fazia, porque ele já contava aquela história há tantos e tantos anos, e aí ele acabava sintetizando. Mas quando a gente começa a estudar de forma profunda, é preciso que a gente coloque todos os pontos nos is, para que não haja confusão. Mas há quem diz que a Umbanda é anterior a este período, de 1908. Conheço até realmente pessoas que relatam que já foram em casas que se dizem umbandista há 200 anos. Escutem isso, já escutei isso, há 200 anos. Então, quer dizer, se a Umbanda hoje tem 114, né, e vai fazer 115 anos, essas pessoas dizem que a Umbanda tem 200 anos, a Umbanda que eles praticam já tem 200 anos, que essas casas estão abertas. Bom, ninguém me trouxe fatos assim, de forma descrita, documentada, de que isso era verídico. Porque não estamos aqui querendo ser donos da verdade, mas tudo que nós estamos aqui informando tem documento, são fatos. Então, se alguém um dia tiver relatos de que essa Umbanda que conhecemos hoje é anterior a este período, nos tragam, porque aqui estamos abertos a novos conhecimentos, não estamos aqui engessados, mas queremos realmente ampliar sempre a nossa visão religiosa. A Umbanda, ela tem essa característica, né, de ampliar a visão. Tanto é que surgiu dentro da nossa Umbanda, que é única, surge inúmeras vertentes, porque ela é ampla e acolhedora. Mas vamos lá. Em nossos últimos 3 vídeos, nós estudamos o porquê da religião, a necessidade da religião. Nós estudamos um pouquinho das origens da religião, das origens da magia e também estudamos um pouquinho também da Umbanda, da sua história, mas hoje nós vamos sintetizar ainda mais este início ali em 1908. Gente, se vocês escutarem qualquer barulho assim a mais, me perdoem, são os nossos vizinhos que estão em reforma e este é o momento que eu tenho para fazer o vídeo, então me perdoem qualquer barulho a mais. Bom, mas voltando aos nossos estudos, quem não assistiu esses 3 primeiros vídeos, é importantíssimo. Parece uma besteira estudar essas histórias, né? A história da religião, da magia, mas não, é necessário para que a gente compreenda também o porquê de nossa Umbanda, as necessidades da religião, dessa conexão com Deus. Bom, mas isso já ficou nos outros vídeos. Vamos retornar ao que interessa neste. Então, quando a gente diz que a Umbanda ela surge de fato em 1908, através de Zélio de Moraes, a anunciar pela sua mediunidade a mensagem do Caboclo da Sete Encruzilhada, é porque isso tem fato, isso tem documento, isso é um fato, isso tem documentos. Então, a gente traz essa história e coloca ela como uma verdade devido a isso. Mas nós também compreendemos que antes dessa anunciação, ali em 15 de novembro, existe a manifestação já do caboclo índio e do preto velho.
em outras localidades, em outros círculos mediúnicos e religiosos, como nas macumbas cariocas. Só que não eram trabalhadas da forma que a gente entende e compreende hoje. E de fato, o Caboclo das Sete Encruzilhadas e Zélia Fernandino de Moraes não inventaram a manifestação do preto, não inventaram a manifestação do índio. Eles simplesmente fundamentaram uma forma coerente de se trabalhar com estas linhas. Mas então por que surgiu a Umbanda? Lá nos outros vídeos a gente estuda que tudo vem do plano espiritual, todas as religiões vêm do plano espiritual, desde que seja para o bem e para o bem. E cada uma delas tem a sua necessidade específica. A Umbanda, ela surge com a necessidade dessas entidades manifestas nas características de pretos e de índios, na necessidade do trabalho no bem e para o bem. Porque na época, ali em meados de 1908 e um pouco antes, essas entidades não encontravam local para trabalhar no kardecismo, nas mesas ali espíritas kardecistas, e também não encontravam sintonia para trabalhar ali nas macumbas cariocas. Por quê? Mas as macumbas cariocas já não trabalhavam com índio preto? Trabalhavam. Só que a gente tem que lembrar que essas macumbas cariocas, elas não tinham um filtro. E não estamos aqui, novamente repito, fazendo juízo de valor nem julgando ninguém, porque tinha todo um contexto da época para que eles realizassem esses trabalhos desta forma. Então, nessas macumbas cariocas, na qual índios e pretos trabalhavam, também se realizavam magias negativas. As pessoas chegavam lá para fazer amarrações amorosas, chegavam lá para destruir os seus rivais, e essas entidades realizavam. Por que essas entidades realizavam? Porque os seus médiums traziam essa cultura desde lá da abolição, em 1888, porque também estudamos isso. Quando em 1888 a abolição da escravatura, esses nossos irmãos negros, africanos, ou na verdade já também nascidos aqui, mas de herança africana, eles são enxotados, sem eira, sem beira, aonde começa ali as favelas, um morro, enfim, e muitos deles não tinham nada em mãos para oferecer a mais ali diante daquela sociedade preconceituosa, porque de fato eles tinham inteligência, eles tinham sim a força braçal, mas muitos daqueles senhores não quiseram mais eles dentro dos seus lares, enxotaram aquele povo já tão sofrido. E eles tinham em mãos, sim, a herança magística. E aí eles começam a se utilizar desta magia para atender aqueles que os procuravam. E aqueles que os procuravam muitas vezes não queriam trabalhos luminosos para os seus semelhantes, mas queriam sim destruir aquele outro fazendeiro que estava crescendo mais do que ele, que poderia impedir os seus lucros, queria tirar a esposa do outro, queria tirar o marido da outra, e coisas que a gente conhece até hoje, como também já falamos em outros vídeos, isso temos anúncio disso até mesmo no Instagram, acabe com a sua rival, né? E essas entidades que ali trabalhavam através destes médiuns que ofereciam este trabalho, eram entidades que não estavam assim tão esclarecidas, porque a gente sabe que no plano espiritual há graus espirituais desde os inferiores até o mais superior. Então, aquelas entidades também achavam que estavam fazendo de alguma forma o bem, porque
Eles estavam realizando o bem para aquele que os procuravam, mas esqueciam que este bem iria gerar um mal para o outro. Enfim, é a partir dali de 1888 que começam, né, esta cultura de se pagar pela magia. Claro que eu estou falando aqui no Brasil e através dessas formas mais africanizadas, porque a magia ela é muito anterior a isso. A magia ela surge com o surgimento do próprio planeta, né? E anterior, porque existem outros planetas e a gente estudou isso, que nós recebemos heranças magística e religiosa até mesmo de outros planetas, porque os planetas são solidários, né? Então, a vida em todos os planetas. E a gente de vez em quando recebe, né, irmãos de outros planetas. Hoje a ufologia fala muito sobre isso, né? Mas isso é antigo, né? Os planetas, como eu disse, são solidários. Enfim, a partir daquele instante cria-se esse hábito, né? De, olha, você me paga pela magia e eu faço, independente do que seja. E aqui, novamente, repito, não estamos criticando. Infelizmente, é o recurso que eles tinham em mãos. Então, eles precisavam sustentar a família que eles tinham. E era a maneira que eles acharam. E só que isso gerou toda uma força negativa a pairar sobre o solo brasileiro. E a espiritualidade necessitava de forças que combatessem essas energias negativas. E as entidades caboclos e pretos velhos, já luminosos e despertos no bem e para o bem, não encontravam ressonância, ligação nessas macumbas cariocas. E também não encontravam ligação nessas mesas kardecistas, porque nessas mesas kardecistas eles já achavam que o índio e o preto não tinham condições intelectuais de ensiná-los algo. Porque, se a gente for pensar, havia apenas 20 anos da abolição da escravatura. Então, aqueles senhores que estavam ali nas mesas, eles passaram por aquele período de escravidão. E nas suas infâncias, eles aprenderam erroneamente de que aqueles povos, tanto negro quanto índio, eram inferiores. Então, querendo ou não, havia sim um preconceito, como existe infelizmente até hoje. Imagine naquela época, com 20 anos apenas, né, desta abolição. Então, quando começava a se manifestar estes índios, estes pretos velhos, ali nas mesas kardecistas, automaticamente eles expulsavam, achando que até mesmo eram espíritos obsessores ou incapazes de trazer algo luminoso. E é nesta fase, neste período, que vem o caboclo das Sete Encruzilhadas, através do seu médium, Zélio Fernandino de Moraes. Ali, em 15 de novembro, ele já passava por uma situação de transtorno físico que a família não conseguia resolver. Era uma família católica e aí, ao receber o amparo de uma senhora rezadeira, ela diz que aquilo é espiritual, e aí eles são levados à Federação Espírita do Rio de Janeiro, e aí há aquela manifestação do Caboclo das Sete Encruzilhadas a defender aqueles espíritos de pretos e de índios, porque antes dessa manifestação, ao começar a sessão, já começa, né, a incorporar aqueles índios e pretos e, como sempre e de forma costumeira, começam a pedir para que eles se retirem. E aí vem o Caboclo das Sete Encruzilhadas em defesa daqueles espíritos e diz que vai trazer um novo culto. E aí, por que eu voltei com essa história? Porque aí começa as diferenças que a gente encontra por aí. E essa história mais pormenorizada, essa história que eu estou trazendo hoje, quem conta são os familiares do Zélio. Até o mesmo o bisneto dele, Leonardo Cunha, conta de forma assim muito
detalhada essa história. Depois vocês podem também procurar. E eu acho que eles são autoridades, né, para de fato contar essa história, porque eles conviveram ali com o Zélio. E aí, naquele primeiro momento, a preocupação do Caboclo das Sete Encruzilhadas não foi formar uma religião, mas a sua maior preocupação foi acolher aqueles espíritos e trazer um trabalho aonde eles pudessem realizar o bem e combater o mal. Então, ali ele já diz aquela frase, né? Com os mais sábios aprenderemos, aos menos sábios ensinaremos, mas a nenhum viraremos as costas. E diz que no dia seguinte abriria lá na casa do seu aparelho, do Zélio, um novo culto. Nisso, Zélio tinha 17 anos e Zélio abre mão de tudo para poder realizar este novo culto. Isso é importante a gente saber. Isso é importante porque a gente vai ver o Zélio missionário, porque ele já estava numa carreira ali prestes a ingressar na Marinha, e ele abre mão de tudo para se dedicar a este novo culto que naturalmente se transforma em uma religião de forma natural. E ali, naquele segundo dia, no dia 16, onde ele disse que realizaria aquele culto, ali, quando o Caboclo das Sete Encruzilhadas já se manifesta de forma mediúnica, ele já dita todo o procedimento, ele unifica o culto. E isso sim veio nos trazer uma direção para trabalhar com aquelas entidades, no bem e para o bem, porque o que ele sintetiza ali como aquele culto, e ele prioriza naquele culto, é a humildade, o amor e a caridade. E aí nós já temos o princípio da Umbanda. Então, se a sua casa se chama Umbanda e possui o emblema humildade, amor e caridade, pode ter certeza que não importa o formato ritualístico, já tem o aval da espiritualidade, já tem o amparo da espiritualidade que se manifesta em nome desta Umbanda, porque já possui aquilo que precisa. Claro que este emblema não tem que estar na parede, nas questões materiais, mas tem que estar em nosso espírito. E então, naquele momento também é importante lembrar que naquele momento ele também não diz que é Gabriel Malagrida. Ele não diz que é o Frei Gabriel Malagrida. Sim, há uma médium que enxerga ele como um frei, né? Como um frei jesuíta. Mas ele não diz que é. Ele diz isso que você vê são restos perispirituais de uma encarnação que eu tive. Mas se você quer um nome, porque ela pergunta qual é o nome dele, se você quer um nome, me chame de Caboclo das Sete Encruzilhadas. E aí nós também já estudamos que a partir desse instante a gente já vê todo o simbolismo que a Umbanda traz. E antes dessa manifestação, eu tenho certeza absoluta, de que toda essa manifestação, toda essa organização feita na Terra já tinha sido planejada no plano espiritual. O próprio Pai Antônio, que é o preto velho, que logo em seguida do Caboclo das Sete Encruzilhadas se manifesta em Zélio de Moraes, ele diz isto. Ele fala, ele conta, né, que eles precisavam de um preto rezador, de feiticeiro, que sabia, que soubesse trabalhar muito com a magia para ampará-los diante daquele trabalho, diante daquele culto. E ele era o melhor deles. E aí chamam ele para esse trabalho. Então você já vê toda uma organização ali do plano astral para trazer este culto que combateria aquelas magias negativas
surgidas ali devido àquela busca em destruir o seu próximo, naquela busca em crescer em detrimento do outro. Então, por isso surge a Umbanda. A Umbanda, ela não é para fazer o mal. A Umbanda, ela é para combater o mal. Isso precisa ficar claro. Isso tudo que nós estamos trazendo está documentado. A tenda espírita Nossa Senhora da Piedade, que foi este nome que foi dado ali no início daquela primeira tenda de Umbanda, ela existe até hoje. Ela não está na sua localidade original, que era em Neves, né? Aquela casa, aquela localidade já não existe mais. Mas hoje ela está em Boca da Mata, em Cachoeiras de Macacu, lá no Rio de Janeiro, na antiga Cabana de Pai Antônio, uma propriedade da família de Zélio Fernandino de Moraes. Ela existe até hoje, você pode visitar lá. Os trabalhos espirituais, as sessões são uma vez por mês. Entra depois na internet, tem a página lá da Nossa Senhora da Piedade. Ah, mas eu acredito que a Umbanda é anterior a isso. Bom, pesquise, você tem documentos que provam isso? Como eu disse, como eu falei, o Zélio e o Caboclo da Sete Encruzilhada não inventaram o arquetipo caboclo, não inventaram o arquetipo preto velho, mas eles unificaram uma forma de se trabalhar com essas linhas. Ah, mas tem um relato de que um médium trabalhava com pena branca da mesma forma há, sei lá, 20 anos antes disso. Mas esse médium, ele unificou isso? Ele direcionou isso? Ele trouxe esse emblema do qual a gente conhece hoje de Umbanda, de humildade, amor e caridade? Não sabemos, não temos documento. Não estamos aqui dizendo se é verdade ou se é mentira. O que eu quero colocar aqui é o que está documentado. Então, se alguém tiver outra fonte documentada, nos tragam. Como eu disse, estamos abertos a tudo. Mas voltando a essa origem documentada, vamos lembrar de que a Umbanda ela surge neste contexto, aonde esses espíritos luminosos não conseguiam entrar em sintonia nem com as macumbas cariocas, muito menos com os candomblés de então, porque quem sabe, quem conhece o candomblé, sabe que antigamente e até hoje alguns candomblés não permitiam a manifestação de espíritos humanos, para eles eram eguns e tinha sim um culto fechado para estes eguns, mas não podia ter essas manifestações. Hoje está mais flexível, nós vemos muitos candomblés, muitos cultos de nação que manifestam Exu entidade, Pombagira entidade, caboclo, boiadeiro, mas de forma muito específica, que muitas vezes difere da Umbanda. Mas a grande confusão ainda existente dentro da nossa Umbanda em achar que a Umbanda ela surge em berço africano está no seu próprio nome, Umbanda. Porque tem pessoas que ainda acham que a nossa Umbanda, ela vem lá da África. Nada contra, ela possui sim, dentro dela, toda uma herança africana. Ela possui uma herança, mas ela não tem só essa herança. Ela tem outras heranças. Ela possui uma herança europeia, ela possui uma herança indígena, ela possui uma herança oriental. Vamos ver, vamos estudar isso. Então, a Umbanda, ela não é de matriz africana. Porque quando você diz que é de matriz, você está dizendo que ela é prioritariamente africana. Não é bem assim. Ela é de matriz mista. Isso nós podemos dizer, que ela é de matriz mista. Ah, mas a Umbanda que eu cultuo, ela é mais afro. Ok, porque nós também vamos estudar que após um período, começa-se a cada um
absorver os cultos que já possuía e trazer dentro dessa Umbanda ali fundada pelo Caboclo das Sete Encruzilhadas. As próprias macumbas cariocas ali, após alguns anos, começam a se nominar Umbanda. O próprio Tatá Tancredo, que foi um sacerdote umbandista, ele, após alguns anos, ele pega essa ideia de Umbanda mais africanizada e começa a discernir, né, a espalhar essa ideia. E muitos desses cultos mais de nação começam a absorver o nome de Umbanda. E tudo bem, nós estamos aqui dizendo que isso foi errado. Se aconteceu, é porque a espiritualidade também assim o permitiu. Mas nós vamos estudar isso um pouco mais para frente, quando a gente começar a desmembrar as origens da Umbanda. Nos próximos vídeos nós vamos começar a desmembrar estas origens. Então, naquele princípio ali, o objetivo maior era sim combater o mal e despertar as pessoas para a sua evolução pessoal. A própria palavra do Caboclo das Sete Encruzilhadas era uma palavra evangelizadora, mesmo porque ele era este frei, que naquele primeiro momento não disse que era o Frei Maragridas, mas já disse que é o Caboclo das Sete Encruzilhadas, como eu acabei de dizer, né, como nós estudamos. E demorou muito tempo para ele dizer que era o caboclo, para ele dizer que era o Frei Maragridas. Não foi assim de prontidão. Tanto é que no primeiro livro, que nós temos notícias de Umbanda, ali de Leal de Souza, quando ele descreve o Caboclo das Sete Encruzilhadas, ele não se refere ao Frei Maragridas, né? Ele não se refere. Então, você percebe que leva um tempo para ele dizer que é. E ele, salvo engano, deixa eu até, que minha mente não é tão assim brilhante quanto eu gostaria, então, mas eu dei umas anotadas aqui, ó. O livro de Leal de Souza foi assim colocado à disposição de todos nós em 1933. Então, quer dizer, e aí ele já ainda não fala, né, sobre o Frei Maragridas. Isso é após. Vamos lá. Olha, aqui eu tenho notícias, isso quem fala é o Leonardo Cunha, o bisneto de Zélio. Ele só assume o seu nome como Gabriel Maragridas em 1919, depois de 11 anos de sua primeira manifestação. E o Zélio conta que no início ele sim se manifestava como na aparência de um frei. Depois de um período ele começa a aparecer como caboclo e no final da vida do Zélio ele volta a aparecer como frei. E a gente já começa a perceber dentro da Umbanda que ela está aberta a tudo e a todos, não importa a sua religião. Tanto é que ali nós já temos essa mistura de um frei, de um preto velho, Pai Antônio, que foi sim um negro africano, e é Pai Antônio que traz essa origem mais afro para dentro da Umbanda, trazendo os orixás, trazendo toda essa cultura, enquanto Gabriel Maragridas traz todo esse contexto mais evangelizador, traz também as imagens, porque são os guias de Umbanda, dessa Umbanda fundada pelo Pai Zélio, que traz tudo isso que nós temos hoje, essas imagens católicas. Por quê? Porque Frei Maragridas era um frei católico, um frei jesuíta. E quem estuda um pouco os jesuítas sabe que eles eram assim, os considerados o exército de Jesus. Eles eram rigorosos, traziam toda essa força. E Frei Maragridas, ele era muito devoto de Maria.
E ele trazia debaixo da sua bolsa, dentro da sua bolsa, né, debaixo dos seus braços, sempre a imagem de Maria. E ele era um frei milagroso, fazia inúmeros milagres. Depois nós vamos estudá-lo também um pouquinho para a gente entender também todo o contexto que ele trouxe para a Umbanda. E ele dizia que aqueles milagres eram realizados através daquela imagem de Nossa Senhora. Tanto é que ele é tão devoto de Nossa Senhora que a primeira tenda umbandista que temos notícia se chama Nossa Senhora da Piedade. Então, veja todo este contexto, nós temos toda essa mistura dentro da Umbanda, por isso que nós não podemos dizer que ela é de matriz africana. Novamente repito, nada contra, mas não é só de matriz africana, ela tem outras misturas. Então, a princípio, nós temos essas duas misturas, né? Ali trazida através do Frei Malagridas, mas já na figura do Caboclo da Sete Encruzilhada, de Pai Antônio, trazendo toda essa energia africana. E depois de 5 anos, surge Orixá Malé, que é uma entidade muçulmana malaia, trazendo já toda essa energia do povo do Oriente. Então ali nós já temos 3 misturas, né? Que é a da raça branca, da raça negra, da raça amarela. E em conjunto com o Caboclo das Sete Encruzilhadas, que é um frei, mas já se manifesta na figura de um índio, ele traz consigo toda uma corrente de indígenas brasileiros, trazendo assim também a raça vermelha. E o Frei Malagridas, ele pede ali naquele princípio para que aqueles que estão seguindo essa nova linha, esse novo culto de trabalho, estudassem Kardec. Ele pedia, e até hoje na Nossa Senhora da Piedade se estuda Kardec, pelo menos os seus 3 primeiros livros. O Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns e o Evangelho segundo o Espiritismo. E isso não nos torna espíritas, mas nos traz conhecimentos adquiridos através da experiência daquele que tanto estudou os fenômenos mediúnicos. Claro que há inúmeras diferenças entre o Espiritismo de Kardec e entre a Umbanda. Assim, não estamos dizendo que é igual, mas a gente absorve tudo isso. E o Orixá Malé, ali, aquele muçulmano malaio, nos traz toda uma magia ali da Ásia dentro da Umbanda. Ele foi responsável pelas inúmeras ritualísticas, magísticas que tem dentro da Umbanda. Então, olha toda essa mistura. A Umbanda, ela é de matriz mista e ela é abrangente, como o Brasil, ela é uma religião brasileira. Da mesma forma que nós brasileiros somos abertos a todas as culturas mundiais, a Umbanda também, ela é aberta, ela é universalista. A Umbanda é uma religião universalista. Então vamos ficar atentos sobre isso. Vamos ficar atentos para a gente não achar que o outro está errado, que eu estou certo, porque houve-se uma mistura. E após este período, quando o Caboclo, durante os 10 primeiros anos, quando o Caboclo da Sete Encruzilhada começa, depois desses 10 anos, a fundar as suas outras 10 tendas, começam a se surgir inúmeras umbandas, porque aí começa, do Rio de Janeiro começa a se disseminar, né? Esta Umbanda que foi ganhando respeito, porque Caboclo das Sete Encruzilhadas e Pai Antônio e suas tendas, a sua tenda, a tenda Nossa Senhora da Piedade, realizavam milagres, inúmeros milagres. E as pessoas começaram a ir e começou a se popularizar. E aí, como eu disse, veio o Tatá Tancredo alguns anos depois, começa a colocar todas e qualquer ritual de nação como Umbanda, muitas macumbas cariocas absorvem o nome de Umbanda. Por quê? Como eu falei, devido ao seu nome, porque o nome Umbanda, ele é anterior à religião de Umbanda. É um nome, Umbanda é um nome já conhecido na África, muito ali conhecido
através dos umbundos ou quibundos também, ali em Angola, Guiné e muitas regiões da África. Então, às vezes as pessoas confundem com isso, é um nome já existente na África, mas que difere com aquilo que realizamos dentro da Umbanda. Tem algumas semelhanças, porque há ali, né, o transe mediúnico, mas nós também temos semelhanças com os kardecistas e não somos kardecistas, né? Porque há suas semelhanças e suas diferenças. E a palavra Umbanda ali em Banto, em Quiumbo, significa curador, aquele que cura, a arte de curar. Mas nós também temos documentado, inclusive vídeos, onde o Pai Zélio ele explica, né, a origem do nome Umbanda dentro da nossa religião. Porque hoje essa palavra que temos Umbanda, ela foi ressignificada, como muitas coisas também trazem essa característica, né, de ressignificação. Então, hoje o que a gente entende como Umbanda, dentro do nosso culto, desde 1908, difere da Umbanda trazida da África. E não estamos aqui dizendo que a Umbanda, a palavra e a forma trazida da Umbanda da África seja pior ou melhor do que a nossa. Mas é importante que a gente entenda essa diferença. A Umbanda que praticamos não surge em solos africanos, não surge. E Pai Zélio, ele explica que durante seus primeiros 5 anos de trabalho ali na tenda Nossa Senhora da Piedade, ele não tinha assim um nome específico, porque para ele praticava um tipo de espiritismo. Claro que ele tinha consciência que era um espiritismo diferente daquele da mesa de Kardec. Era um espiritismo mais ritualizado. Só que durante esses 5 anos, como eles se utilizavam muito a palavra espírita, tanto é que se chamava, e se chama até hoje, Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Só que isso começou a gerar alguns conflitos, até mesmo com os próprios kardecistas, né? Então, eles sentiram a necessidade de colocar um nome neste culto, que foi virando, sim, uma religião. E aí, nessa primeira manifestação que ele teve, ali no dia 15, entre 15 e 16, quando ele funda este novo culto, naquele momento não vem Orixá Malé, que é esse orixá muçulmano malaio. Lembrando aqui, nós vamos estudar também que a Umbanda compreende a palavra orixá de uma outra forma, tá? Porque aqui quem está nos escutando vai falar, nossa, que orixá é esse? Nunca vi esse orixá malé, muçulmano malaio. Eles estão ficando doidos. Calma aí. Nos segue nos próximos vídeos que nós vamos explicar isso. Nós vamos entender qual é a forma que a Umbanda entende a palavra orixá e a forma que nós também cultuamos estas forças luminosas, naturais e divinas. Mas enfim, após a primeira manifestação ali do Caboclo da Sete Encruzilhadas, depois dos 5 anos, o próprio Caboclo das Sete Encruzilhadas sente a necessidade de trazer uma entidade que pudesse trazer todo um poder magístico para combater ainda mais aquelas forças negativas. E aí ele traz Orixá Malé. E Orixá Malé, ele combatia muito essas forças, ele traz inúmeros rituais, inclusive o Amaci, que é tão usado dentro da nossa Umbanda, quem traz é o Orixá Malé. O Amaci, quem traz é o Orixá Malé. E aí, devido a toda a sua dedicação, após esses 5 anos, tem esse período de 5 anos que ele chega, enfim, aí depois, após disso, que começa a vir a necessidade de colocar um nome na Umbanda, eles pretendem fazer uma homenagem ao Orixá Malé. Não só ao Orixá Malé, tem um vídeo no qual o Zélio diz que eles tentaram fazer homenagem a uma dessas entidades que foram se manifestando e amparando. Então,
eles pegam ali o caboclo da Sete Encruzilhada e todos os índios que ele traz através da sua manifestação e tenta colocar Tupã-banda, Tupã-Deus e banda ao lado, mas não soou muito, né? Então ficou Tupã-banda, não rolou muito. Aí eles tentaram colocar uma homenagem a Pai Antônio e todos os africanos, todos aqueles negros que já tinham nascido em solo brasileiro ou da África que trabalhavam neste contexto já umbandista, neste culto, né, que na verdade não tinha ainda esse nome, eles tentam homenageá-lo. Aí ficou Zambi, né, que Zambi ali quer dizer Deus também, e aí eles, só que numa língua mais africanizada ali, e aí eles que colocam Zambi-banda, mas também não rolou. E como Orixá Malé é um muçulmano malaio, né, tem aquela coisa ainda islâmica, eles colocam Alá Deus, né, ali naquela língua, banda, e ficou Alabanda, e também não soou muito bem. Aí eles lembraram também daquele sânscrito, que quer dizer também, né, a força poderosa de Deus, e colocaram Banda, Deus, banda ao lado de Deus. E no final acabou soando como Umbanda. Eu vou lá na Umbanda, eu vou lá na Umbanda, né? Como a gente acaba sintetizando, né? A gente acaba, né, ali unificando. Então veio o nome Umbanda, mas deste contexto. E aí as pessoas confundem essa Umbanda com a palavra Umbanda trazida da África. Mas basta raciocinar um pouquinho para a gente saber que, às vezes, a palavra que temos aqui, em um outro estado, tem um outro significado, quem dirá em outro país. Porque há palavras aqui que, às vezes, são semelhantes com de um outro país, mas que têm um outro significado. E isso aconteceu. E a confusão toda começa aí. Toda a confusão começa aí. Não que a gente tenha nada contra a ter uma origem africana, não estamos dizendo isso, mas nós estamos falando sobre a história documentada da Umbanda. E essa história que eu estou contando é a história documentada, nós não temos outra. Se tiver, por favor, nos envie, ficaremos muito felizes. Mas por hora, essa é a história da Umbanda. A Umbanda ela é genuinamente brasileira, ela é mista, miscigenada, a sua matriz não é nem africana, nem europeia, sua matriz não é nem indígena, sua matriz não é nem oriental, sua matriz ela é mista, e que a gente possa compreender esta realidade, para que a gente não faça mais confusão. Mas por que a ritualística difere? Porque a ritualística é diferente de uma casa para outra? Porque nós todos não seguimos o mesmo padrão ali realizado na tenda espírita Nossa Senhora da Piedade. Por que será? Vamos estudar isso nos próximos vídeos. Vamos ficar por aqui, porque é extenso realmente, né? A história da Umbanda é extensa e hoje eu quis falar sobre este primeiro momento. Nos outros vídeos a gente falou mais sobre a história da religião, suas necessidades, a necessidade da religião, a necessidade de vir-se a Umbanda, mas hoje nós vamos colocando os pingos nos is. Nos próximos vídeos vamos fazendo isso ainda mais, para que a gente pare de criticar o amiguinho do lado, para que a gente pare de criticar a outra casa umbandista, para que a gente se unifique, porque a Umbanda ela é uma só. Eu até acho que falei nos outros vídeos, né, as inúmeras Umbandas. Não existe inúmeras Umbandas. A Umbanda ela é uma só, a fonte é a mesma, a forma de bebê-la pode ser diferente, desde que haja humildade, amor e caridade. Desde que haja humildade, amor e caridade. E é isso, gente. Obrigado por me escutarem. Que vocês possam estar conosco no próximo vídeo. Eu sei que nossos vídeos se alongam, mas é importante para que a gente possa
compreender a Umbanda na sua totalidade, não na sua superficialidade. Vamos nos unir nesta força viva que nos ampara, mas de forma consciente, para que a gente compreenda as necessidades provindas do mais alto, que nos sustenta, que sustenta essa nossa Umbanda. Muito obrigada, uma ótima semana e até o próximo estudo umbandista. Muita paz!